Bem, então vamos para Apocalipse capítulo 9. Eu não vou ler o capítulo todo primeiro, para depois começar o estudo, porque é um capítulo mais ou menos longo, mas eu vou lendo na medida em que nós formos meditando. É importante observar, bom, eu vou esperar um pouquinho, que nem todos receberam. É importante observar que João usou apenas 6 versículos para apresentar as primeiras 4 trombetas no capítulo 8. Isso do versículo de 7 ao 12. Em contraste, aqui ele vai usar um capítulo inteiro para os 2 primeiros ais, os 2 primeiros avisos de juízo. Talvez João esteja fazendo isso devido à seriedade dos eventos terríveis que acontecerão. Se o julgamento sobre a natureza já provocou pavor no ser humano, muito pior será o tormento provocado pelo que surge do abismo. A 5ª praga é constituída de gafanhotos demoníacos que atacam o corpo das pessoas, mas sem levá-los à morte. Então, os versículos 1 e 2 dizem assim: o 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Bem, em Apocalipse capítulo 8, versículo 10, a estrela fez parte de um distúrbio cósmico. Agora aqui a estrela é um agente divino, talvez um anjo, de acordo com Apocalipse 20, versículo 1. O anjo que domina sobre o abismo. O abismo é entendido como uma habitação das hostes demoníacas, de acordo com Apocalipse 20, versículo 1, e Lucas capítulo 8, versículo 31. O que acontece em Lucas 8, 31? É um texto paralelo ao de Marcos capítulo 5, que descreve o endemoninhado gadareno. Então, quando chega em Lucas 8, 31, Jesus ameaçou, Jesus estava mandando para o abismo. Vai para o abismo. Essa é a explicação porque em Marcos capítulo 5, aqueles demônios pediram para Jesus: não nos lance fora dessas províncias, dessas regiões. Por que os demônios pediram para Jesus não expulsá-los daquela região? Isso a gente entende quando lê Lucas 8,31, porque os mandava para o abismo, e eles não queriam voltar para o abismo, não queriam ir para o abismo. O termo grego, abissos, significa um lugar muito profundo, e é usado na Septuaginta. É importante você se familiarizar com este termo, com essa palavra Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, e ela foi feita por 70 sábios, por isso que ela levou esse nome Septuaginta. Tá? Foi a tradução do Antigo Testamento para o grego. Então, nós vamos ver que na Septuaginta, também é usado na Septuaginta, a fim de traduzir a palavra hebraica para o abismo primitivo. Então, onde nós vamos encontrar, por exemplo, em Gênesis 1 e 2, e o Espírito de Deus pairava, e havia o abismo, e havia o abismo ali em Gênesis capítulo 1, versículo 2, havia trevas sobre o abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então é interessante como abismo está muito ligado a trevas, havia trevas sobre o abismo. Uma outra coisa que nós vamos ver, não apenas em Gênesis 1 e 2, mas Gênesis capítulo 7, versículo 11, em Provérbios capítulo 8, versículo 28 também. É o lugar onde a besta estava antes de aparecer na terra, de acordo com Apocalipse 11 e o versículo 7. E será a prisão de Satanás também durante o milênio. Nós vamos observar, quando chegar no capítulo 20, que Satanás será preso no abismo por 1000 anos. A ideia do Sheol, a palavra Sheol é no antigo inferno,
no Antigo Testamento, no hebraico é Sheol, e no grego é Hades, no Novo Testamento, significa o mundo, a região dos mortos, com chamas de fogo e tormento contínuo. E tem apoio no relato de Jesus sobre o rico e Lázaro, em Lucas 16, versículo de 19 a 31. Então chega um momento, naquele relato de Jesus sobre o rico e Lázaro, que Jesus disse assim: e o rico estando no Hades, em tormento no Hades. Então isso significa a região dos mortos. Ele levantou os seus olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. A palavra seio significa intimidade. É o que nós vemos em João capítulo 1, versículo 18, que é muito interessante esse texto. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então a palavra seio significa aí intimidade. E isso acontece em Lucas capítulo 16, versículo de 19 a 31. O próximo texto que vamos ler seria os versículos de 3 a 4 de Apocalipse 9. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. E lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra e nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. A Bíblia fala sobre a praga dos gafanhotos em Êxodo, capítulo 10, versículo de 1 a 20. E eles também são mencionados em Joel, capítulo 1, versículo 4, e Joel, capítulo 2, versículo 25. O profeta Joel apresenta a praga dos gafanhotos como uma prefiguração da devastação que acontecerá no dia do Senhor. Essa expressão, no dia do Senhor, ela aparece nos escritos de Joel. Eu já mencionei isso aqui para vocês. Joel capítulo 1, versículo 2, Joel capítulo 2, versículo 11, que é um dia de juízo, um dia de acerto de contas. Eu acho interessante quando Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, eu sei em quem eu tenho crido, e que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. E essa expressão, até aquele dia, o dia de acerto de contas, então ela é uma expressão também que ela sobrevive no Novo Testamento. E ela é usada pelos escritores do Novo Testamento, que é um reflexo do Antigo Testamento. Então nós vamos ver que isso tem a ver com o juízo. Os gafanhotos formam imensas nuvens e podem destruir toda a vegetação de uma grande área da terra. Em 1866, uma praga de gafanhotos invadiu uma região da África. E foi tão grande o estrago que provocou a morte de 200.000 pessoas alguns dias depois da destruição. Que assolação eles podem causar? Esta informação está na Bíblia de Estudo NVI, na página 2180. Então temos aí. Agora, muito cuidado com aquilo que muitos evangélicos têm feito hoje com os gafanhotos da Bíblia. É o cortador, é o migrador e assim por diante. Então nós temos que dar o dízimo para repreender o devorador. Então esse gafanhoto é chamado de devorador. Então se você não der o dízimo, se você não participar da campanha, se você não obedecer, e obedecer geralmente para essa turma tem a ver, se você não der dinheiro, isso significa obedecer para eles, né? Então se você não honrar os propósitos, os votos, o devorador vai entrar na sua vida. E eles dizem que esse devorador é um demônio, né? É um demônio. E a Bíblia tem nome para eles, o pulgão, a locusta. Isso não tem a ver com demônios, de maneira alguma tem a ver com demônios. E isso tem a ver com insetos mesmo. E que Deus está dizendo, olha, eu vou repreender essas pragas que se juntam na lavoura. Nós conhecemos isso até hoje. Para mim que nasceu na roça e viu isso, então para mim é mais fácil ainda entender isso, né? É mais fácil entender. Me lembro, minha mãe tinha horta, e a minha mãe cuidava muito bem da horta. A horta dela era famosa lá na cidade, a turma comprava dela, cebolinha, alface, cenoura, beterraba, couve.
A couve da minha mãe é uma couve bonita. E de vez em quando o pulgão, era pulgão mesmo, ele ia lá comer as couves da minha mãe. Como é que a minha mãe combatia os pulgões? Eu te repreendo, demônio, sai dessa couve, em nome de Jesus. Sai, devorador. Eu te repreendo agora, devorador. Eu exijo que você saia. Eu não te aceito aqui, devorador. Não, minha mãe não fazia isso. Ela pegava uma bomba de Detefon, botava aí o Baygon, Detefon, essas coisas, chegava lá e borrifava, né, em cima e os pulgões iam caindo, né? Então, era assim. Não tem nada a ver com demônios. Então, tem uma turma hoje que, para manipular as pessoas e forçá-las a dar dinheiro, eles começam a fazer um tipo de terrorismo espiritual. Olha, o demônio vai pegar você, se você não fizer isso, não fizer aquilo. Eu estou perplexo hoje com o que a igreja evangélica brasileira, ela consegue fazer. A igreja evangélica brasileira hoje, não toda ela, nunca vou generalizar, mas uma grande parte da igreja evangélica brasileira tornou-se inimiga do evangelho. Tornou-se inimiga do evangelho. Os piores inimigos que nós temos hoje do evangelho não são os que estão lá fora, são os que estão hoje no bojo ou dentro da igreja evangélica brasileira, que enganam as pessoas o tempo todo, distorcem a palavra de Deus, e infelizmente eles têm muitos seguidores que não conseguem perceber para onde estão sendo levados. Bom, já o escorpião era muito conhecido na Palestina. Jesus falou sobre ele em Lucas 11:12. Qual é o pai que, se o filho lhe pedir um peixe, vai lhe dar um escorpião? Então, Jesus conhecia, né? Conhecia tudo isso. E parecido com a lagosta, porém bem menor, o escorpião tem um ferrão no fim da cauda que serve para injetar o veneno ao picar sua vítima. Eu me lembro, na minha infância, então eu gostava de ir na beira da estrada e puxar os torrões do barranco, porque os escorpiões estavam ali. E a gente via eles andando no chão, com o ferrão todo armado já, né? Eu nunca fui picado por escorpião, mas agora eu sei que eu me expus muito. Eu ficaria apavorado se eu soubesse de um filho meu que estaria brincando de procurar escorpiões e tirar o escorpião da toca, né? Mas dizem que a ferroada do escorpião é muito dolorida, mas eu nunca fui picado por um escorpião, tá? Então, observe que o gafanhoto tem apenas o seu poder e não a sua aparência. Assim como o povo de Israel foi protegido das pragas no Egito, e isso está em Êxodo capítulo 8, versículo 22, e Êxodo 9, versículo 4, e também Êxodo 26, Êxodo 9, versículos 4 e 26, Êxodo 10, versículo 23, e Êxodo 11, versículo 7. Assim o primeiro ai não afeta o povo de Deus. Deus sabe guerrear protegendo o seu povo. Deus sabe guerrear protegendo o seu povo. Ele fez isso durante o dilúvio. Deus destruiu o mundo conhecido, mas Ele protegeu os seus dentro da arca. Deus fez isso. Deus enviou juízo contra Sodoma e Gomorra, mas Ele soube proteger Ló e suas duas filhas. Ele soube fazer isso. E Deus também, no Egito, Ele destruiu o Egito. Ele operou o seu juízo contra o Egito. E a última praga do Egito foi a morte de todos os primogênitos, a começar do filho do faraó, até o primeiro que nasceu de todos os animais, mas ninguém do povo de Israel foi atingido. Deus armou um esquema, e o esquema de Deus funcionou. E eu pergunto para vocês, tem algum esquema de Deus que não funciona? Todo o esquema dele funciona. A cruz foi um grande esquema. A cruz. A ressurreição de Cristo foi outro grande esquema de Deus. Pentecostes foi um grande esquema do Senhor. A criação, um grande esquema. O arrebatamento será um grande esquema de Deus. Todos eles funcionaram ao longo da história.
todos eles funcionarão com toda certeza. Porque os planos de Deus, os propósitos, os desígnios, a vontade de Deus não podem ser frustrados. Todos vão acontecer segundo a sua vontade. Nós não temos dúvida disso. Então nós vamos ver agora os versículos 5 e 6. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Então nós vamos ver que a missão dos gafanhotos é de atormentar e não de matar as pessoas. E o tormento é limitado a um período de 5 meses. Muitos têm tentado explicar isso. O que significa 5 meses? Alguns acham que é uma referência ao ciclo de vida dos gafanhotos, que dura 5 meses. Então a vida do gafanhoto dura 5 meses. Esse ciclo corresponde à estação seca do ano, quando o estrago provocado por eles passa a ser maior. Qualquer que seja o significado, 5 meses representa um período limitado de tempo, quando os seres humanos em tormento ainda têm a oportunidade de abandonar o pecado e de se arrependerem. É o que está aí nos versículos 20 e 21. A praga não é simplesmente um desejo de crueldade, mas uma indicação de que a maldade humana não vai continuar indefinidamente sem punição. Não é que Deus não tem misericórdia, Ele tem. Mas a maldade humana não pode continuar impune para sempre. Deus não vai permitir isso. Os seres humanos buscarão escape através da morte, e mesmo assim lhes será impossível morrer. Coisa interessante. Porque todo ser humano foge da morte. Ninguém gosta da morte. Ninguém gosta da ideia da morte. Todos procuram viver. Porque Deus colocou em cada um de nós o instinto de preservação da vida. Então é muito difícil alguém fugir disso. E quem foge disso, porque não é mais uma pessoa normal. Tá? É a maior expressão de ódio que possa existir, né? É o suicídio. Não existe expressão de ódio maior do que o suicídio. Quando a pessoa se volta contra si mesma, né? Ela está totalmente fora de si. Tá? A pessoa que se volta para si mesma, contra si para tirar a sua própria vida, ela está fora de si. Então nós não gostamos da ideia da morte. E olha que a humanidade já convive com a morte há milênios, e a gente não se acostuma com isso. Se eu perguntar, por exemplo, num culto, aqui de domingo à noite, quando a igreja está cheia, quantos de vocês querem ir para o céu? Todo mundo vai levantar a mão. Se eu perguntar, quantos querem ir hoje para o céu? Deus ainda tem um plano na minha vida. Porque nós não queremos morrer. Nós temos o instinto de preservação. E olha, com todas as promessas de Deus, com tudo que a Bíblia nos oferece no céu, um gozo indizível, uma felicidade indescritível, nós não queremos ir para lá antes da hora. Tem tempo. É desse jeito. Então nós nos apegamos à vida como Jesus não se apegou. Cristo não se apegou à vida como nós nos apegamos. Porque quando a gente lê João capítulo 1, versículo 14, diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitar ali no grego, no Novo Testamento, armou a sua tenda entre nós, tabernaculou entre nós. E tenda, só vai morar em tenda, só vai ficar numa tenda quem vai ficar nela por pouco tempo. Tá? Quando você vai ficar pouco tempo no lugar, você pode usar uma tenda. Agora, se você vai ficar muito tempo no lugar, é melhor construir algo de tijolo, alguma coisa parecida. Tá? Então Cristo veio, já não veio como que apegado, né, à vida como nós somos. Tanto que ele diz: a minha vida, ninguém tem poder para tomá-la de mim. Eu de mim mesmo a dou. Ninguém tem poder. Eu quero este mandamento recebi do meu Pai. Então Cristo morreu, não porque ele estava indefeso, porque ele perdeu todo o seu poder, não. Ele morreu porque ele quis. Ele morreu no plano eterno de Deus. Como alguém já disse, antes de Deus dizer haja luz, ele já tinha dito haja cruz.
Em algum lugar na eternidade, ele já tinha dito, haja cruz. Porque a Bíblia fala do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então isso é muito interessante. Agora, incrível que nós temos a tendência de fugir da morte. Não queremos morrer. Tá? Nós nos cercamos de coisas que nos dão segurança. Nossos carros têm cinto de segurança. Agora tem também aquela airbag, né? Airbag, seria uma sacola de ar, né? Uma coisa assim. Então nós nos cercamos disso. Os faróis e tudo que tem no carro, a iluminação, tudo é para nos proteger. Os aviões têm que ter segurança cada vez maior. O metrô, tudo isso. Nos cercamos. Quantos de nós, principalmente se você mora numa casa, tem grades em volta da sua casa e assim por diante. Segurança. Agora eu acho incrível que essa gente esquece de tudo isso e da própria vida e começa a procurar a morte. Eu quero morrer, eu preciso morrer. E essa gente chega até pedir monte, cair sobre nós. Como é que eu faço para me afogar? Como é que eu faço para morrer? E a Bíblia diz que a morte foge deles. Você já ouviu dizer que a morte foge de alguém? Eu nunca ouvi dizer. Porque a morte é muito forte. A morte é muito forte. Então nós vamos ver que ninguém pode peitar a morte. Morte, aqui você não entra. Não, a morte entra. A morte, ela atuou até na pessoa de Cristo. Até lá ela atuou. Então não há poder na face da terra que possa nos livrar da morte. Jó fala isso. Não há nada que possa nos proteger do mundo invisível, impedir que a gente vá para lá. Mas nesse caso a morte está fugindo dessa gente. Não quero, não posso, não quero, me deixa em paz. Nessa gente, não queremos você, precisamos de você, queremos morrer. E a morte fugirá deles. Por quê? Porque existe uma ação de Deus aqui nos bastidores. Eles estão atormentados, mas eles não conseguem morrer. Talvez isso seja uma descrição do que acontecerá na condenação eterna, no tormento eterno. O desejo de morrer e não consegue morrer. Por isso que Jesus diz ali, o seu bicho não morre. Aquilo que o consome não acaba. Não acaba. É muito sério, gente. Sei que esse tipo de ensino e de textos bíblicos hoje, eles incomodam muita gente, incomoda a grande mídia, incomoda alguns pastores hoje, incomoda alguns segmentos evangélicos, incomodam vários pregadores, incomoda algumas igrejas. Mas essa é a verdade da palavra de Deus. Essa é a verdade da Bíblia. Isso é o que Jesus falou, são palavras do Senhor. E Jesus não teria morrido por qualquer coisa, morreu porque ele sabia da seriedade de tudo isso. Um plano eterno, concebido na Trindade divina, tem a ver com tudo isso. Isso é muito sério. E aí nós vamos ver essa turma querendo morrer e não consegue morrer. Jó fala daqueles que esperam a morte e ela não vem. Jó capítulo 3, versículo de 20 a 21. Cornélio Galo, um poeta romano que viveu no 1º século depois de Cristo, escreveu: pior do que qualquer ferida é o desejo de morrer e mesmo assim não ser capaz de morrer. Eu preciso morrer, eu quero morrer. E a pessoa não consegue morrer. Isso está na Bíblia de Estudo da NVI, na página 2180. Veja o contraste com a atitude do apóstolo Paulo em Filipenses 1, versículo 21 a 24. Olha o que Paulo diz sobre a morte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Quer dizer, eu vou trabalhar e vou dar fruto. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Ter desejo de partir para estar com Cristo não é pecado. Ah, Senhor, quando será? Quando será? Uns anos atrás, ouvi o Dr. Russell Shedd dizendo: já estou com saudade de um lugar onde nunca estive. Achei interessante. Já estou com saudade de um lugar onde nunca estive. Saudades do céu.
Tem pessoas que chegam numa certa época na vida delas, ou num grau de espiritualidade, que elas começam a desejar isso. Não que elas vão se matar, eu não vejo a hora, eu vou me matar, porque não acontece nunca, não é assim que funciona. Né? Mas eu acho interessante. E Paulo diz, né? E por causa de vocês é melhor que eu fique, que eu permaneça no corpo, se eu puder ainda abençoar vocês. Então essa deve ser a nossa atitude. Né? O senso de estar preparado, missão cumprida. É isso que Deus quer. Eu creio, quando Estevão morreu, quando ele foi apedrejado, a sua missão estava cumprida. A missão dele estava cumprida. Tiago, a mesma coisa. Pedro ainda não. Pedro ainda ia ter que fazer algumas coisas, mas o Tiago, sim. Então, quando nós partimos, é porque Deus estabeleceu aquele momento. A menos que você banque o estúpido na vida, né, e você vai querer fazer as coisas fora da direção de Deus. Veja os versículos de 7 a 12. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres, e os dentes como os de leão. Tinham couraças como couraças de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento nos homens durante 5 meses. Tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou, 2 outros ais ainda estão por vir. Depois de falar sobre a origem e a missão dos gafanhotos demoníacos, João descreve o aspecto dessas criaturas horríveis. Eles têm cabelos longos, forma de cavalo, cauda de escorpião, rosto de homem, dentes de leão e coroa na cabeça. Realmente uma figura grotesca. O rosto de homem talvez seja um símbolo da inteligência que possui, porque o ser humano é o único na criação material que tem raciocínio. Então, talvez uma indicação de que esses gafanhotos sejam inteligentes. Alguns acham que a expressão como cabelos de mulheres pode significar o abuso nas relações sexuais. Tem a ver com sensualidade. Para alguns eruditos modernos, trata-se de uma referência aos guerreiros partos, junto à fronteira oriental do Império Romano, que eram uma ameaça constante à paz romana. Os partos eram famosos por seus cabelos compridos. Para o comentarista George Led, é uma referência às longas antenas dos gafanhotos, levando em consideração um provérbio árabe que diz: o gafanhoto tem cabeça de cavalo, peito de leão, pés de camelo, corpo como de cobra e antenas como cabelo de uma moça. Quanto às coroas, parecendo como que de ouro sobre suas cabeças, alguns pensam ser uma referência aos capacetes de bronze usados pelos legionários romanos. Os dentes de leão expressam a ferocidade dessas criaturas, o poder que elas têm de destruição. É uma coisa que eu não assisto mais faz bastante tempo, e provavelmente nunca mais eu venho assistir. Mas, para mim é uma coisa desagradável, me incomoda ver um bando de leões estraçalhando um búfalo. Né? Acabam com aquilo em poucos minutos. Né? Cada um arranca um pedaço para um lado e tudo isso. Né? Mas esses leões também têm muita ferocidade, muita ferocidade. Né? Eu creio que o capítulo 9, ele está anunciando isso. Muita destruição pela frente. Muita destruição pela frente. Nós que já vimos enchentes, terremotos, desabamentos, nós que já vimos tsunamis, vulcões, tudo isso. Né? Isso eu creio que é apenas o princípio de dores, ou nem sejam dores. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, que Jesus Cristo nos livra da ira futura. Então, quando derramar do cálice da ira de Deus,
o juízo de Deus que vai se manifestar vai ser de uma forma muito contundente. Vai ser de uma forma horrorosa para muita gente. Por isso que as pessoas desejarão morrer. Eu não quero ver isso. Eu prefiro morrer do que ver isso. Observe que são seres diabólicos e não insetos, pois os gafanhotos não têm rei. Isso é interessante. Em Provérbios, capítulo 30, versículo 7, o escritor de Provérbios, ele verificou isso. Os gafanhotos não têm rei, mas esses aqui têm rei. Eles têm um rei, o anjo do abismo, chamado em hebraico de Abaddon, que significa destruição, ou Apolion. Como em Jó, capítulo 31, versículo 12, em grego, Apolion, que significa destruidor. Daí nós temos o nome Apolo. No livro de Atos aparece um pregador do evangelho chamado Apolo. Então ninguém pode dizer que, por ele se chamar-se Apolo, destruidor, o nome dele representa maldição, não tem nada a ver. A Bíblia não cuida disso. Ao dar o nome de Apolion ao rei do abismo, seria uma forma irônica de dizer que um imperador como Domiciano, lá da época, que gostava de ser considerado como Apolo encarnado, aí já o deus da mitologia, o Apolo encarnado, era na verdade uma manifestação do poder do abismo. E aqui termina o primeiro ai. No próximo versículo, com o toque da trombeta pelo sexto anjo, começa o segundo ai. A coisa está feia? A coisa vai ficar pior. A coisa vai ficar pior. Então, versículo de 13 a 16. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ele disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão, essa voz disse, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. E de novo aí, existe um limite colocado por Deus. Vocês vão atingir 1/3 da humanidade. Então toda essa ação, ainda que seres demoníacos sejam agentes desse sofrimento todo, desse tormento e juízo, mas eles são limitados. É como no caso de Jó, quando Deus disse a Satanás: você pode fazer com ele tudo que você quiser, menos matá-lo. Você só não pode tocar na vida dele. Então quem tem o controle de tudo, acima de tudo, é Deus. Então nós vemos isso. E aí, o número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. João está dizendo, é isso mesmo que eu ouvi. O número é de 200 milhões. Os chifres ou alongamentos eram fixados nos 4 cantos do altar. Então, quando você lê Êxodo capítulo 20, versículo 27, capítulo 27, versículo 2, ou quando você estuda sobre o tabernáculo, e você vê os utensílios do tabernáculo, então o altar tinha esses ganchos nos seus 4 cantos, em cada canto um gancho. E uma das razões era porque ali se colocava uma vara, como se fosse um cano, para carregar aquele altar. Agora, tinha outras simbologias, símbolo do poder, por exemplo. Chifre na Bíblia significa poder. Tem nada a ver com o folclore aqui brasileiro, que a turma fala de chifre. Tem nada a ver. Então, chifre na Bíblia é símbolo de poder. As pessoas que fugiam de algum julgamento podiam procurar proteção e misericórdia segurando nos chifres do altar. Era uma forma de você se proteger. Ali você não poderia ser morto. Veja o exemplo de Adonias em 1 Reis, capítulo 1, versículos 50 a 53, que ele arranjou uma encrenca com Salomão, recém-constituído rei. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão e está agarrado às pontas do altar.
E ele diz, Adonias disse isso, que o rei Salomão me jure que não matará o seu servo pela espada. Então, quando essa palavra chegou ao rei Salomão, Salomão respondeu, se ele se mostrar confiável, não cairá nem um só fio de cabelo da sua cabeça, mas se nele se descobrir alguma maldade, ele morrerá. Então, Salomão, muita sabedoria, de fato, mas ele não deu trégua aos inimigos e também não deu trégua aos inimigos de seu pai. Então, ele não deixou impune aqueles que precisavam passar pelo juízo, né? E aí, nós vamos ver uma outra coisa que eu coloco aqui para vocês. Bom, vamos começar. E Adonias veio e se curvou solenemente, perante o rei Salomão, que lhe disse, vá para casa, pode ir para casa. Agora nós vamos ver em 1 Reis, capítulo 2, versículo 28, já é um outro caso, de Joabe, que havia sido comandante do exército de Davi. E Joabe também estava fugindo de Salomão, porque Salomão queria puni-lo, porque ele cometeu muitas injustiças. Inclusive, ele desobedeceu Davi em relação ao seu filho Absalão. Quando Joabe foi lutar contra o exército de Absalão, Davi lhe recomendou solenemente, poupe a vida do moço, tá? Poupe a vida de Absalão por amor de mim, não mate o Absalão. E ele matou o Absalão. E aquilo foi uma tragédia, uma tristeza para Davi, ao ponto de Davi dizer, quando soube da notícia, meu filho Absalão, Absalão meu filho. O rei ficou desesperado. Quem dera eu tivesse morrido no seu lugar. Eu queria ter morrido no seu lugar. Meu filho Absalão. E Absalão era um homem bonito, né? O cabelo era uma coisa esplêndida. Cortava o cabelo uma vez por ano, pesava 3 quilos o cabelo de Absalão. Então ele era uma exuberância naquela época, né? E Davi amava muito Absalão. Então pode ser que uma das razões por que Salomão não perdoou Joabe foi por causa disso. E quando Joabe soube que o rei estava atrás dele, ele correu para o templo. E ele foi grudar lá nos chifres do altar. Aí chegaram lá e pediram para ele, sai daí. Não saio. Eu não vou sair daqui. Se quiserem me matar, vão me matar aqui. E aí levaram essa palavra para o rei de Salomão. Olha, o Joabe está lá grudado nas pontas do altar. E ele falou isso, isso, isso. Ah, ele falou isso? Então seja como ele falou, que ele morra lá mesmo. Então Salomão deu ordem para o seu comandante ir lá e acabar com a vida de Joabe, e isso foi feito. Os 4 anjos que são soltos para matar a terça parte da humanidade devem ser demônios, pois os anjos bons não vivem presos, é verdade. Esses anjos foram soltos. E você nunca vai encontrar na Bíblia os anjos de Deus presos em algum lugar. Tem até uma classe de anjos, eu não vou falar sobre isso agora, porque eu acho isso muito difícil, mas em 1 Pedro, se não me engano, capítulo 3, fala do Tártaro, de anjos que estão aprisionados desde o início, que nunca tiveram liberdade, quer dizer, de demônios, né? E eles estão no Tártaro, uma classe de demônios, a quem nunca foi dada a liberdade, em hipótese alguma, estão encerrados lá, né? Encerrados. Então, eu considero esse texto muito difícil, vou estudar mais um pouco sobre ele, então não me pergunte sobre ele hoje, que eu ainda é difícil para mim. Por que tem uma classe de anjos que Deus nunca deu liberdade a eles? Estão presos no Tártaro. E aí nós vamos ver que os anjos bons não vivem presos. Um autor chamado Mauss, ele informa que o rio Eufrates era o limite entre Israel e os seus inimigos principais. O George Led acrescenta que além do Eufrates, ficavam os reinos pagãos com seus exércitos, particularmente a Síria. E desta forma, o rio tornou-se o símbolo dos inimigos de Israel e de Deus. Então você vai encontrar essa referência em Isaías capítulo 7, versículo 20, Isaías 8, versículo 7, e Jeremias 46, versículo 10.
os anjos estão atados às margens do Eufrates até o dia do julgamento. Então eles serão soltos, esses demônios, chamados aqui de anjos, anjos maus. E uma enchente de poderes demoníacos vai transbordar sobre o mundo civilizado. Agora, se hoje nós já temos uma atividade demoníaca intensa no mundo, olhe a violência no mundo, a cultura da morte, que começa com o aborto e passa por todas as camadas da sociedade, a corrupção, né? O orgulho, a vaidade, a soberba, tudo isso, as atividades demoníacas no mundo são intensas. Se você olhar para o lado do ocultismo, né? É terrível, o esoterismo. E esses anjos, que são em grande quantidade, ainda estão amarrados, esperando o momento de serem libertos para começar a atividade deles. Imagine quando eles se somarem aos outros que já estão aí atuando. Incrível. A hora, o dia, o mês e o ano de agir mostram Deus agindo exatamente no tempo que Ele determina. Então você vê que o grande orquestrador de tudo isso, o maestro que dirige essa grande orquestra, que tem momentos em que a música é alegre, e vai ter momentos em que a música ela é solene, outra hora ela é triste, né? Esse grande maestro é Deus. É Ele que vai dizer, agora vai acontecer isso, agora vai acontecer aquilo. Eu não tenho dúvida disso. Esses anjos já estavam preparados para tal tarefa. Não foi uma decisão de última hora, pois Deus não tem plano B. Não deu certo isso, agora eu vou ter que fazer aquilo. Eu sei que hoje tem uma corrente aí chamada teologia relacional, teísmo aberto, que diz que Deus muda de ideia, Deus não pode tudo, né? Então é possível Deus, de vez em quando lá no seu trono, de acordo com essa turma, de vez em quando dizer, não sei o que eu faço agora. E o que eu faço? Como é que vai ser? Preciso pensar em alguma coisa, né? Não, tudo já foi pensado. Tudo já foi pensado. Este não é o Deus da Bíblia, que sabe o fim antes do começo, né? É assim que a palavra de Deus o apresenta. Então não foi uma decisão de última hora, pois Deus não tem plano B. Quanto à expressão 200 milhões, ela dá muito mais a ideia de um número incalculável do que um número específico. Você pode dizer, é muito, gente, é muito e muito, muito. Vamos comparar isso com o Salmo 68, versículo 17, que diz assim: os carros de Deus são incontáveis, milhares de milhares, neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Para dizer que são muitos, né? São expressões assim para dizer que são muitos. Veja também Daniel capítulo 7, versículo 10. E saiu um rio de fogo de diante dele. Milhares e milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. Isso é para expressar, gente, a quantidade é enorme. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Isso está em Daniel 7, versículo 10. Agora nós vamos para versículo 17 a 21. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como fogo, azul escuras e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. E isso com certeza nos faz lembrar do Salmo 115, né? O Deus deles tem boca, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, né? Desculpa, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, né? Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Vou dizer para vocês, no juízo vindouro,
não haverá espaço para arrependimento. O arrependimento é hoje. Por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 4: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ninguém se arrepende no inferno. Ninguém se arrepende. No inferno é capaz de você ouvir pessoas, você não, espero que você não vá para lá, mas é possível que alguém fale assim, só para ilustrar: que pena, eu vim para cá, para essa desgraça eterna, só por causa de um adultério. Que burro que eu fui. Por que eu não fiz muito mais? Por que eu não fiz muito mais? Só porque eu roubei 1 milhão. Eu devia ter roubado muito mais. No inferno, o pecado se intensifica. O pecado se intensifica. Porque não há frescor no inferno. Não há refresco. Não há vislumbre nenhum de bondade. O reino das trevas, o reino de Satanás é um reino totalmente desprovido disso. De cortesia, de gentileza, de amor, de paz. Não tem um demônio que gosta do outro. E aí colega, não tem. E os demônios, não tem um demônio que ama Satanás, que ama Lúcifer. Não tem um. Eles são dominados pelo ódio. É um reino organizado, é verdade. Porque a Bíblia fala em Mateus capítulo 12, de Beelzebul, príncipe dos demônios. Então é um reino organizado. Mas é uma organização maligna, diabólica, e com o único intento: destruir. Então, as pessoas não vão se arrepender. Poxa, mas só porque eu pequei, só aquele pecadinho, pois eu devia ter pecado mais, muito mais. E assim por diante. E talvez, agora é um chute, agora é uma especulação, isso não está na Bíblia. Então já estou avisando. Mas talvez no inferno, um dos tormentos é o desejo de pecar, mais intenso ainda, e sim a possibilidade de fazê-lo. Talvez, pode ser. Vamos em frente. Preciso ver onde que eu parei aqui. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Todos esses elementos estão presentes na sociedade e sempre estiveram. Temos assassinatos hoje, feitiçarias, imoralidade sexual, os roubos, tudo isso está presente na sociedade atual. É somente aqui, no versículo 17, em todo o livro do Apocalipse, que João admite ter tido uma visão. Ok? E ele diz assim: os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão. Agora sim, João nos diz que ele teve uma visão. Como os gafanhotos, do capítulo 9, versículo de 7 a 10, os cavalos e os cavaleiros são descritos como animais de aparência repugnante e ferozes em seus ataques. Eu creio que os anjos de Deus são bonitos. Eu nunca vi um anjo, mas eu creio que eles são, assim, seres muito bonitos, muito bonitos. Serafins, querubins, anjos e arcanjos devem ser seres muito bonitos. Eu nunca vi anjo, nunca um anjo apareceu para mim. Nunca vi Jesus, só em sonho uma vez, mesmo assim do pescoço para baixo. E eu ouvi sua voz no sonho. Mas eu nunca tive outra experiência com o Senhor. Mas a alegria que Ele colocou em mim, a paz, a alegria que Ele colocou em mim, vale a pena, vale a pena. Então nós vamos ver isso acontecendo. Como os gafanhotos, os cavalos são de aparência repugnante e ferozes em seus ataques. Esse exército de destruição faz lembrar os caldeus, descritos pelo profeta Abacuque, com cavalos mais ligeiros do que leopardos e mais ferozes do que os lobos. Abacuque 8 diz assim: seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe, seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Quando a águia ou o falcão, que tem olhos tremendos, vem a sua vítima lá embaixo,
É um mergulho. É muito difícil. É muito difícil escapar. Ou mesmo a águia, quando ela mergulha na água para pegar um peixe, que ela viu lá de cima, é muito difícil escapar. Assim são eles. O castigo de Deus aqui faz lembrar os de Sodoma e Gomorra, de Gênesis capítulo 19, versículos 24 e 28. E diz assim: então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Foi Deus quem fez. E olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Então ardeu. E de novo o mal se diz que os cavalos com caudas, como serpentes, talvez seja uma forma de enfatizar a origem deles. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, o diabo é chamado de antiga serpente, o dragão, a antiga serpente. E nos tempos antigos, serpentes e demônios tinham muita coisa em comum. Lá no Éden tiveram. Satanás e a serpente, o diabo e a serpente estavam bem unidos ali no jardim do Éden. Os dois últimos versículos retratam a rebeldia do coração humano contra Deus. A população que restou, mesmo vendo o juízo de Deus sobre 1/3 da humanidade, não se arrependeu dos seus pecados. Alguns desses pecados estão descritos aqui, tais como a idolatria, homicídio, isso inclui o aborto, feitiçarias, que no grego é farmaqueia, de onde nós temos o termo farmácia, que inclui drogas, ocultismo e bruxaria. João menciona ainda a prostituição e o roubo, as ladroices, corrupção, também é mencionada aí por João. Eles não se arrependeram. E eu acho interessante que quando Deus, Ele aciona as suas pragas sobre o Egito, e a última praga foi o golpe final contra o Egito, o próprio filho do faraó, o herdeiro do trono, ele morreu, foi um transtorno para o Egito. Mesmo assim, faraó não se arrependeu. O que ele faz, depois que o povo vai embora? Eles estão enrolados no deserto, vamos atrás deles. E arma o seu exército e vai atrás. Você vê essa questão na vida de Saul. Um homem que viveu experiências com Deus, que profetizou, que o Espírito Santo veio sobre ele. Aí ele profetizou. E no fim da vida, ele está amargo, cheio de ódio, é um homicida, procurou matar Davi, e ele não se arrepende. Quando Deus diz, não quero mais falar com você, ao invés de se arrepender, ele foi consultar uma feiticeira. Então, eu não me engano, quem pode transformar o ser humano é só o Espírito de Deus. É só a ação do Espírito de Deus. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Então eu lamento que hoje nós estamos vendo muitas pessoas frequentando igrejas evangélicas sem se converter. E nunca é dito para elas que elas precisam de conversão, que elas precisam se arrepender, que o arrependimento é o ingrediente indispensável para a salvação, para a vida eterna em Cristo. Para a vida eterna. Crer em Cristo, não para ficar rico, não para ter um marido de volta, não para ter aquele carro dos seus sonhos, mas para ter a vida eterna. Isso é o mais importante. E isso é obra do Espírito Santo, não tem outro jeito. Então, hoje as igrejas pegam o caminho mais fácil. Ao invés de falar da vida eterna, do arrependimento, da santificação, do milagre da salvação, do confiar em Cristo para a vida eterna, elas oferecem bens materiais. Bens materiais. Você me dá algo e eu te dou algo em troca. E vai funcionar. O meu funciona. Agora, se não funcionar, é porque você não tem fé suficiente. Então, o problema está sempre do lado do cliente. O cliente não tem como recuperar isso ou trocar. Não tem... o consumidor não tem onde reclamar, ainda não tem onde reclamar. Então geralmente funciona assim.
Mas quando você abraça a salvação em Cristo, você nunca será um consumidor insatisfeito. Você nunca poderá dizer, não funcionou, pastor. Porque quando alguém se converte, a paz se estabelece. A transformação, ela é real, ela não é inventada. Você pode ter tentações na vida? Pode, vai ter. Vai passar dificuldade? Vai passar. Vai passar luta? Vai, faz parte do pacote. Mas uma alegria e uma presença poderosa vai tomar conta de nós, né? E vai nos possuir, que você nunca vai reclamar. Nunca vai reclamar. Se Jesus viesse aqui hoje, fisicamente, e pegasse o microfone da minha mão, ele poderia reclamar muita coisa de mim. O Paulo salvei mesmo, o Paulo Romero já me deu trabalho nisso. Jesus poderia arrasar comigo, e é tudo verdade. Agora, eu não posso reclamar nada de Jesus. Pelo contrário, quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais precioso Ele se torna. Por que hoje as pessoas não buscam Jesus? Porque elas não o conhecem, não lhes é apresentado Jesus. É apresentado bênçãos. Olha, você precisa disso, daquilo, traz a sua carteira para ungir, traz a sua roupa uma peça de roupa para abençoar, traz a camisa para dar nó, traz isso, traz aquilo, né? Dá nó na camisa e traz a camisa no avesso, depois não vou. Isso não é evangelho, isso não é evangelho, isso não transforma a vida de ninguém, e isso enriquece os espertalhões, os mercenários da fé. Para eles dá certo, para eles dá certo. A teologia da prosperidade, ela dá certo para os seus pregadores, não para os consumidores. Não é desse jeito, né? Então que Deus nos ajude a nos mantermos fiéis, né? Olhando essa coisa, o quadro do fim, que nos espera lá na frente. Como é bom saber que nós estamos em Cristo, Ele é a nossa arca, nele nós estamos, né? Ele é a nossa arca, o sangue do Cordeiro, como o sangue do Cordeiro Pascal lá no Egito, em Êxodo capítulo 12, é bem descrito isso, o sangue nos umbrais, a família, os judeus em festa aquela noite, comemorando, comendo o Cordeiro Pascal, é a nossa última refeição no Egito. Nós vamos embora, nós vamos sair, né? Nós vamos sair. Escuta, mas não vai passar o anjo da morte? Vai passar. Mas e vocês não estão preocupados? Não, por quê? O sangue está na porta. O sangue está na porta. E você pode perguntar para mim, Romero, você não está preocupado? Não, o sangue está no coração, na minha alma. Eu fui atingido, você e eu fomos atingidos pelo sangue de Jesus. Infelizmente isso não é pregado mais. E eu lamento que uma boa parte da igreja evangélica brasileira é roubada do evangelho. Não ouve mais o evangelho, eu lamento. E eu lamento que até igrejas que um dia pregaram o evangelho, né, abandonaram o seu posto para imitar essa gente, imitar essa gente que infelizmente causa essas coisas hoje. Então vamos encerrar por aqui. Nós vamos neste momento adorar o Senhor com nossos dízimos e ofertas para a obra de Deus.